Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite de vocês por terem separado um tempo nesse dia de hoje para prestigiar o nosso espaço. No meio de uma pandemia como essa não está sendo fácil para ninguém, por isso eu agradeço sinceramente. E espero também que o espaço ele contribua intelectualmente com vocês, mas principalmente que possa ser um sopro de possível nesse mundo caótico, certo? Em segundo lugar, eu queria agradecer de coração, Jorge, professor aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e também do programa de pós-graduação em Psicologia Social lá da UERJ, a quem eu queria apresentar como um grande amigo, companheiro de viagens. Eu conheci Jorge em meados de agosto de 2011, fui falar com ele muito tímido, negro, nordestino, gaguejando, querendo dizer para ele que eu tinha lido todos os livros dele e não conseguia nem dizer o título do primeiro livro. E aí Jorge, com muita calma, com muita educação, me interrompeu e fez: vamos lá que a aula já está começando. E dali em diante a gente criou essa amizade. Eu comentei com ele ontem que eu acho que essa experiência minha de primeiro encontro com ele foi fundamental para definir o que é uma universidade pública, o que é um tratamento igualitário para todos, e principalmente o que é um professor de universidade pública, aquele que converte a sua capacidade técnica em virtude do intelectual público. Isso para mim foi fundamental. Eu também inicialmente queria dizer que esse espaço, os diálogos críticos, eles têm como objetivo realizar conversas agradáveis com intelectuais cujo percurso seja atravessado pela teoria crítica. Intelectuais de outras universidades também vão participar, de outros países também vão vir por aí. E esses diálogos fazem parte da jornada crítica em tempos pandêmicos, que é uma ação de extensão que está sendo executada por ocasião da chamada para eventos e cursos durante o período de emergência de saúde pública do Covid-19 aqui da Universidade Federal do Sergipe. Essa ação em particular já conta com 81 inscritos e a gente já realizou 10 eventos de acesso remoto. Esse, cabalisticamente, é o 10º evento. Eu queria também dizer algumas palavras porque o Crítica não é um grupo de pesquisa, talvez fosse melhor definido como um antigrupo de pesquisa ou ainda como um grupelho. Eu lembro que essa palavra ela se referia, na década de 60, aos grupos que eram dissidentes à versão oficial do socialismo real, socialismo autoritário e violento. E o grupelho ele se define não por ser pequeno ou por ser uma parte, mas por ser uma experimentação social, uma singularidade e um devir. Porque a subjetividade é sempre de grupo, é sempre uma multiplicidade singular que fala e que age, mesmo que seja uma pessoa só. Por isso, o Grupelho Crítica tem feito atividades de agitação cultural dentro da UFES e também a gente tem trabalhado para formar estudantes, jovens estudantes, né? E eu acho que essa atividade, Jorge, representa um passo importante na nossa consolidação. Eu espero sinceramente que todos vocês aproveitem o momento. Agradeço a atenção de todos vocês. Queria passar a palavra ao professor Everton. Ele vai declamar uma poesia para abrir os nossos trabalhos. Boa tarde, pessoal. Estendo aqui nosso agradecimento, aqui, enquanto crítica, né, ao professor Jorge, às outras professoras presentes, aos nossos estudantes sempre colados com a gente, aos professores daqui também, tá? Vou recitar a poesia já de pronto. O que queremos? Experimentar um mundo novo, um mundo nosso, de todos, um mundo dito coletivo. Mas é preciso respirar o mundo das coisas, reduzir não as coisas, mas a aspiração sobre elas, enquanto elas e nós já somos ambos apenas coisas. Que possamos ter as palavras, o conhecimento e a ousadia da transformação são o chão de nossa interação. Sabemos o que dizem as palavras conosco. Fazemos pouco,
e daqui por diante, o universo continuará a ser o universo. E eu, se espero outro tempo, preciso entender dos astros que aqui convivem, que aqui corroem, que aqui abrigam muitos de nós. Não é hora de esmorecer. E acordamos. Ninguém há de morrer mais que o estritamente necessário. Rastejante presa de chão, sobrevoo os cantos obscuros e cegos de clarão. A morte sentida como escuridão esconde à vista o processo de sua alusão. A vida como atos, esquetes e pretensos ensaios. Antes fosse tudo só um espetáculo, mas a tristeza do palhaço, as contas, o vício, a solidão, o choro escondido ninguém quer contar, não. O viver clama por arte, e toda arte é parte da história narrada, vivida ou encenada. Ao longo da estrada se carrega muita coisa. Muitas que não se precisa, outras que pesam mais que a vida. É preciso se transformar. Porque na conta do botão, a rosa. Na conta do cordão, a corda. E lá para os tantos, a sacola de valores já se é pesada demais para carregar. E aí falta ar, falta, e resta o resto na experiência do silêncio, no casulo do grito, nas ruas, nos becos, na casa, no gueto, distante aproximação. Já sentimos o cheiro de sangue, quente a deslizar, estancando o impacto, implodindo a nomeação absurdo. Os urubus são drones efetivos, vigilantes adestrados de nossa naturalização carcomida, dessa humanidade corrompida. Há quem veja a morte como gestação, parida em um passeio ao chão, mas nós gostaríamos de sentir suas passagens, ler suas miragens e sentir quanto tempo dura o pulso entre a vida que descartam, o número que calam e a sobrevivência de tempo menor. Eles parecem aderir à engenharia da jiboia, avançam a cada inspiração, no espaço do vácuo nos sufocam e se mantêm indissolúveis. Nós, não. Estamos aprendendo. Já não é mais possível escolher se dentro ou fora, pois, diria a poeta, o abismo não nos divide, o abismo nos cerca. Minha voz está saindo. Leomir, a minha voz está indo? Tá ótimo. Tá bom. Começa? Começamos. Começamos. Se você quiser. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer muito ao convite, né? Leomir é uma pessoa muito querida e foi um desses alunos, entre alguns e tantos, né, que acabaram fazendo uma carreira muito bonita e tem uma reflexão muito sólida, muito boa, muito original, muito sua, muito singular, né? E isso me dá um enorme prazer ver que essas pessoas que caminharam comigo num dado momento construíram o seu próprio caminho de reflexão também e que, na verdade, é um caminho crítico muito bom. Me agrada muitíssimo atender o teu convite, né? Mas eu queria fazer uma pequena observação, né? Quando você me convidou, isso era uma entrevista para um grupo pequenininho de pessoas com as quais eu ia conversar algumas coisas assim um pouco mais íntimas, talvez, algumas coisas menos formais. Bom, quem me conhece, quem já foi meu aluno, passou por mim, sabe que as minhas minhas aulas são conversas, né? E que, na verdade, eu divido algumas coisas que eu sei e principalmente as dúvidas que eu tenho, na esperança de que talvez alguém responda as minhas dúvidas também, né? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, que eu acho importante, é citar uma historinha do David Foster Wallace, um escritor americano, viveu uma vida muito inquieta, uma pessoa extremamente angustiada com o mundo, né? E acabou suicidando em função disso. Mas escreveu livros extraordinários, respeitadíssimo, e uma vez chamaram ele para dar uma conferência, né? Numa universidade, e ele contou essa historinha. Eu acho essa história maravilhosa. É a história de dois peixinhos
que vêm andando, nadando, e passam por um peixe grande, mais velho, né, grandão. E aí, quando os dois peixinhos jovens passam pelo peixe grande, o peixe grande se vira e diz para eles, né? E aí, jovens, como estão? Como está a água hoje? E aí os dois peixinhos foram andando, 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 e aí, de repente, um dos peixinhos olhou para o outro e disse assim, água? Que diabo é isso de água? Que diabo é isso de capitalismo, hein? Na verdade, o que o David Foster quis dizer muito claramente é que não existe nada mais difícil do que prestar atenção naquilo que é aquilo que cerca você, né? Na verdade, água, que água é essa? Que capitalismo é esse? Que mundo é esse onde você está vivendo? Né? Que é isso que você está vivendo? Mas tem uma outra história, uma outra dedução também que eu queria tirar logo de início, viu? Eu não sou o velho peixe sábio que vai dizer para onde vocês têm que ir, não, viu? Na verdade, eu não sou esse peixe mais velho, já, né? Você apela para ele e ele diz para vocês para onde é que vocês têm que ir. Não tem a mínima ideia para onde a gente tem que ir de uma maneira objetiva. Então, isso eu acho importante dizer, né? A outra, que eu queria também chamar a atenção, é uma pequena historinha também, né? Que eu disse há muitos anos, né? Que diz respeito à cartografia medieval. Na época medieval, os mapas, né, que eram feitos, eles eram todos marcados e havia um trecho lá no fim do mapa em que se escrevia Hic sunt dracones. Todos os mapas medievais tinham isso. E aí significa aqui habitam dragões. Ou seja, ali ninguém sabe o que tem. A lógica medieval era isso. Até aqui nós sabemos o que tem. Ali habitam dragões. Não vá para ali, né? Não se meta na terra dos dragões. E eu estou querendo dizer exatamente o contrário, porque todo mundo vai entender rápido. Nós temos que entrar na terra dos dragões, né? Na verdade, a função primordial de um intelectual que se preza é exatamente entrar na terra dos dragões, né? Não sabemos o que tem lá, não sabemos bem como vamos nos mover, não temos uma clareza de como devemos fazer, mas nós temos que entrar lá, né? E isso também me leva a responder uma questão que já Belmi já me fez há um tempo atrás, e ela voltou à cena de novo, né? Uma vez ele me perguntou por que eu tratava alunos de graduação e de pós-graduação, tratava todos do mesmo jeito, com a mesma forma de lidar. Porque, na verdade, eu não acho que existam gradações no processo de reflexão que seja medida por uma fórmula institucional, né? A instituição não diz quem está refletindo melhor porque você está no terceiro período, quarto período, fez mestrado ou fez doutorado. Né? Do ponto de vista de uma teoria crítica, ou você está dentro ou você está fora. Você não tem um lugar para ficar, não existe uma outra posição, né? Na verdade, do ponto de vista da própria filosofia, e eu não estou sendo original em dizer isso, muitos filósofos apontam isso também, né? Não faz muito sentido ter uma introdução à filosofia. Todos os manuais de introdução à filosofia são equivocados por excelência, porque, na verdade, a filosofia é uma forma de pensar as coisas de uma determinada maneira. Então, ou você, como os peixinhos, né, descobrem que vocês estão dentro de um lugar e que esse lugar é envolvido por uma certa lógica, ou você não está ali, ou você pensa que não está ali, né? Então, na verdade, a primeira coisa que se faz é ter clareza onde se está, né? Então, você está dentro de um sistema econômico-social e você percebe que ele é o capitalismo, ele tem uma série de regras. Você está vivendo aquilo. Não é uma questão de escolha, você está. Pode ser que seja possível viver de outra forma? Sim. Nesse momento, não. É assim que se vive. A lógica do funcionamento das coisas se dá dessa forma. Então, se você não tem, digamos, essa reflexão inicial, que dá início a tudo, que faz com que tudo comece dentro de você, você está fora. Você não está tendo um pensamento crítico. Então, na verdade, o pensamento crítico nasce de um ponto de partida. E a partir do momento que isso acontece, a idade não interessa. Não importa se você está no primeiro período ou se você está fazendo doutorado. Então, não faz sentido você tratar alunos em função de uma graduação institucional. Você pode cometer gravíssimos erros.
Um aluno de doutorado pode estar absolutamente desprovido de um senso crítico, enquanto que eu, no primeiro período, está mal começando institucionalmente, já está tendo uma série de reflexões extremamente interessantes. Então, não é se deixar levar por uma lógica institucional, é acreditar realmente que as pessoas podem, muito jovens, fazer determinadas reflexões de uma maneira intensa, de maneira profunda, e que isso não é absolutamente uma exceção. É bom lembrar que eu sempre me lembro do Arthur Rimbaud, né, o poeta francês, que escreveu tudo o que queria escrever, não foi muito, praticamente coube dentro de um livro, e parou de escrever, nunca mais escreveu. Virou mercador, foi vender coisas na África, inclusive escravos também, armas também, nunca mais escreveu nada. Mas tem um detalhe nisso, tudo que ele escreveu foi entre 16 e 19 anos, o que é absolutamente pasmo. Né? Tudo que ele escreveu foi antes dos 20. Depois ele não escreveu mais nada. Então, na verdade, se você começa a separar as pessoas por idade, por classificações institucionais, você perde aquilo que é mais importante, né? Aquilo que pode despertar no outro no sentido de desenvolver-se a partir da sua própria reflexão. E aí, claro, uma primeira questão que surge, né? E é claro que para mim isso é importantíssimo, é que essa reflexão ela não virá necessariamente daqueles que estão dentro de um determinado campo institucional. Então, para mim, nunca fez sentido que psicólogos lessem coisas de psicologia, sociólogos de sociologia, e vai por aí afora. Essas grades todas nada mais são do que coisas artificiais para falar de uma coisa comum. Todos que falam de um objeto comum, e no meu caso o objeto comum é o homem, a sua dinâmica pessoal e social, me interessam. Eu nunca pergunto de onde vem um texto. Eu não leio um texto querendo saber se a pessoa que escreveu é psicólogo ou não. Depois eu me surpreendo. Ah, era um economista que escreveu, era um antropólogo que escreveu, né? Era um, sei lá, não importa, um filósofo que escreveu. Era alguém com um senso crítico apurado, que conseguiu entender uma determinada coisa e me iluminou alguma coisa. É só isso que me interessa. O movimento da Escola de Franco, ao qual eu sempre me senti ligado, ele foi absolutamente libertador para mim, e eu me encontrei quase que de uma maneira casual, no terceiro ano do meu curso, né, de psicologia, eu tinha um professor que era formado em filosofia, e ele resolveu, por que cargas d'água, eu não sei, dar 2 aulas sobre a Escola de Franco. Quando ele falou algumas coisas, aquilo tudo iluminou para mim um universo que eu não conseguia nem dominar naquele momento. Eu terminei meu curso de psicologia e 2 anos depois é que eu retomei aquilo. Aí aquilo começou a iluminar uma série de coisas que não estavam claras para mim antes. E a psicologia que me foi dada, ela era absolutamente insuficiente, principalmente porque quando eu fiz meu curso, e os mais jovens talvez não tenham essa visão, né? Eu fiz meu curso de psicologia em pleno período do Garrastazu Azul Médici. Então foi uma desgraça. É uma desgraça você estar dentro de uma ditadura. Você perde muito, você perde demais. Mesmo que você possa dizer, eu ganhei por perceber uma série de coisas, eu perdi também porque eu vivi um clima de absoluta opressão. O período do Garrastazu Médici foi um terror, o pior momento dos 20 anos de ditadura. Um momento em que, a qualquer momento, já estamos no caminho, né, podemos voltar a viver da mesma forma. Ainda respiramos. Eu tenho uma sensação estranha de estarmos ainda entre 64 e 68, que eu também vivi. Entre 64 e 68, respirava-se. Muita gente tem a noção de que o golpe de 64 instituiu um véu negro no país. Na verdade, não foi um véu negro, foi cinza. O negro vem em 68. Em 68, com as 5, aí o que nós achávamos que era o fundo do poço, vimos que não era. O fundo do poço era bem mais fundo do que a gente pensava. Então, de 68 para frente, as coisas ficaram tétricas. E logo depois veio o Garrastazu, né, o regime dele, primeiro Garrastazu Médici, e nós vivemos um período de absoluto obscurantismo. Nada do que nós podíamos fazer fazia muito sentido. Era muito difícil conseguir ler qualquer coisa, conseguir qualquer coisa, fazer qualquer tipo de crítica, né?
Eu me lembro, uma das experiências que eu posso contar de vivência intelectual foi quando eu descobri que existia o Frantz Fanon. Frantz Fanon, que é um autor que sugiro que leiam, e talvez hoje não falarei outros livros, porque livros e a minha vida se misturam, né? O livro do Fanon, Os Condenados da Terra, que tem o prefácio do Jean-Paul Sartre, eu descobri que esse livro existia, e eu me interessei pelo Fanon. E aí eu tive que ir a Niterói, quem não mora no Rio não entende, você tem que pegar uma barca, né? Eu peguei ônibus, depois peguei outro ônibus, depois eu peguei uma barca e fui procurar um sebo clandestino que tinha em Niterói. E lá eu me apresentei como amigo de um amigo que me levou no fundo da loja e que me vendeu um exemplar. E eu fui com aquilo na minha bolsa, escondido, para casa para ler, para tentar entender o que era aquilo. Para quem não teve aproximação com o pensamento do Fanon, Fanon era um psiquiatra, né? E ele escreveu esse livro para discutir a questão colonial, discutir as consequências de um processo de opressão colonial. Mas esse livro tem um anexo que vale o livro. O anexo do livro eram as formas psiquiátricas novas que surgiam da tortura em função disso. E aquilo, naquele momento, me mobilizava muito. Quer dizer, o que acontece quando uma pessoa é torturada sistematicamente e o que acontece que a psiquiatria tradicional não dá conta. Isso é o apêndice desse livro. É um livro absolutamente fundamental hoje, né? Mas, para ler esse livro, eu tive que ter essa viagem toda, esse caminho todo. E não tive com quem conversar, porque era muito difícil você achar qualquer interlocutor que pudesse dar a você algum tipo de luz em função daquilo. Para mim, o Fanon surge assim. Quando a teoria crítica entra, foi mais ou menos assim também. Você vai juntando os pedaços muito devagar, né, até você entender que aquilo faz parte de algum tipo de movimento, de uma lógica de funcionamento. Hoje você não vive ainda assim, né? Nós estamos respirando mal, estamos respirando mal, mas ainda estamos conseguindo respirar. A prova disso é o que está aqui. Isso aqui é impossível acontecer quando uma ditadura se instala efetivamente. Isso não tem condição mais de acontecer. E as pessoas se isolam como mônadas, né? E vão pensar as suas coisas sozinhas e pensar assustadas com a possibilidade de serem presas, de serem torturadas, de serem mortas, né? Bom, uma outra coisa também que eu anotei, e como o Leomir às vezes me pergunta, né, eu me perguntava, isso é natural, né? Afinal de contas, qual é a tua perspectiva crítica, né? E aí eu criei um nome para ela pela primeira vez, viu? Então, na verdade, eu acho que a minha teoria crítica ela é uma psicossociologia filosófico-literária. Isso não existe, viu? Não está nos manuais, não. Mas é mais ou menos isso, né? É uma psicossociologia filosófico-literária. Pronto, eu acho que isso dá uma definição do que eu me tornei. Acho que a psicologia não sobrevive sem a sociologia, eu acho que elas devem dialogar entre si, mas, ao mesmo tempo, tem que dialogar com a filosofia e tem que dialogar com a literatura também. Na minha vida, nas minhas reflexões, literatura não tem um status de decoração e de vou citar porque é interessante. A poesia que foi colocada no início, ela é absolutamente iluminadora. Ela é tão iluminadora ou mais do que, às vezes, um texto longo que você lê. Se você prestar atenção no que foi dito, você é capaz de entender uma série de coisas que, efetivamente, às vezes, um texto teórico não coloca em cena. E, para mim, a noção de uma teoria crítica ela está ancorada na própria noção de crítica, né? Quer dizer, para mim, crítica, diferentemente do que vulgarmente se imagina, não é você criticar seja lá o que for, né? No sentido que o leigo dá, mas é colocar subjúdice, né? A palavra crítica e crise tem a mesma raiz no verbo grego krinou, né? Então, quando você tem um pensamento crítico, você está em crise, ou vice-versa. Quer dizer, numa crise, o seu pensamento, para dar conta, tem que ser um pensamento crítico. E como é que você elabora um pensamento crítico? A primeira coisa é sistematicamente levar a sério a ideia de que aquilo que lhe é afirmado como verdade primeira deve ser colocado a subjúdice. Subjúdice é um termo usado no direito enquanto um processo não é julgado, né? Então, o processo ainda está sob exame do juiz.
O juiz está examinando, portanto, está sob júdice, sob julgamento, ainda está sob julgamento. Então, quando você coloca as verdades sob júdice ou afirmativas sob júdice, você dá a você o direito de pensar melhor e dizer de cara, eu não sei ainda. E é uma frase que a gente deve dizer com muita frequência, eu não sei ainda, né? Vou saber, mas ainda não sei. E não sei porque ainda não examinei de uma maneira extremamente rigorosa aquilo que me foi dado como verdade. Não quer dizer que no final eu não faço uma opção, mas eu não preciso aceitá-la, porque na verdade, ao aceitá-la, eu posso aceitar a verdade que vem de alguém que estabeleceu um princípio de autoridade. E esse princípio de autoridade é a morte do pensamento crítico. Eu comecei citando David Foster Wallace. Eu não sou um peixe capaz de dizer a vocês para onde vocês devem ir. Posso ajudá-los e posso ser ajudado por vocês. Se eu me coloco nessa posição, eu não tenho o direito de dizer para onde os outros vão. Eu posso dizer para onde eu estou indo e conversar com vocês sobre aquilo que me mobilizou a me mover nessa direção. Então, o pensamento crítico, primeiro, ele não é alguma coisa que se consolida. É como a questão da democracia entre nós. Um dos maiores equívocos que a gente vive, ou viveu e ainda está vivendo, é acreditar que a democracia é um lugar onde você chega. Você não chega na democracia. Isso é um equívoco monumental. Você ganha o direito de jogar o jogo da democracia, né? E quando alguém elimina essa possibilidade, elimina toda a possibilidade do jogo. Quando alguém, como agora se vive isso, numa situação bastante objetiva, nos assusta com a possibilidade de chegar no meio do campo, colocar a bola debaixo do braço e sair do campo, o jogo acaba. O jogo acaba quando todo o processo se desmonta. Não temos mais nenhuma chance de jogar o jogo. E democracia é aquilo que você joga o tempo todo. É sempre um work in shop, é sempre um work in progress. Você está sempre se movendo na direção de uma construção que não acaba, porque o mundo se modifica e você se modifica, né? Como nós, humanos, do ponto de vista psicológico, somos um work in progress eterno, até a morte. Estamos sempre nos construindo e reconstruindo. Então, a teoria crítica que me interessa, primeiro é esse ponto fundamental de partida, né? E segundo, a ideia de que eu preciso ler os autores que falam a favor de uma perspectiva crítica ou da própria teoria crítica, tal como ela se instituiu, e ler os que foram contra. Isso é uma coisa que eu sempre disse a meus alunos. Leiam aqueles que criticam a teoria crítica. Porque se você é capaz de ler aqueles que são capazes de estabelecer argumentos contra o que você está pensando, levam você a repensar o que você está pensando. Muito mais do que aqueles que, como doutrinadores, né, ficam simplesmente reforçando em você aquilo que efetivamente você já sabe. Né? Eu tinha o hábito de ir às cinematecas, né, mesmo na época ruim, na época dura, eu ia na Cinemateca. E eu costumava ir na Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Era muito boa aquela Cinemateca, mesmo num período ruim. E um dia eu descobri uma coisa meio curiosa, né? Ia no Paissandu também, o Cinema Paissandu, cinema de arte. Eu sempre ia lá. E um dia eu percebi que o público que estava dentro do cinema era mais ou menos o mesmo. E eu me lembro que, na época, eu já fiz uma primeira reflexão. As pessoas que estão vindo, elas já foram convertidas. Quem tinha que estar aqui é quem não está aqui, né? Os convertidos não precisam se converter. O cinema virou uma coisa de um grupo pequeno que já estava convencido de que aquilo tinha que ser daquela maneira, né? Então, é mais ou menos isso que eu imagino, né? Sair desse grupo de consenso e perceber que existem outras formas de pensar, mesmo que eles sejam contraditórias. E para não perder, eu paro e a gente retorna, né? Posso citar, por exemplo, 2 ou 3 autores muito rapidamente, o Leszek Kolakowski, que eu cheguei a indicar uma vez para eu li, que foi um polonês, aliás, os poloneses são extraordinários, que fez críticas severas à teoria crítica, mas é um grande pensador, e eu entendo de onde veio a crítica dele. Ele viveu aquilo na Polônia, ele viveu algo muito duro na Polônia, e a partir daquilo ele escreveu uma série de críticas àqueles que não estavam enxergando que aquilo era uma possibilidade.
Um outro autor que também eu acho extraordinário, né, que é o Czesław Miłosz, que escreveu um livro fantástico. Esse eu recomendo de maneira muito viva, né? Chama-se A Mente Aprisionada. Se alguém pensa que isso aqui é um livro que faz uma crítica à direita, está enganado. Na verdade, isso é uma crítica severa àquilo que se instituiu como regime comunista stalinista. É uma crítica severa ao stalinismo. A melhor crítica intelectual que eu já vi em relação ao stalinismo. Isso aqui é para a gente ler também, e ler com muita atenção. E, finalmente, a Hannah Arendt, que, na verdade, apesar de ter construído um caminho próprio, ela olhava com olhos bastante curiosos algumas coisas que aconteciam dentro do marxismo e que nem sempre o pessoal da teoria crítica conseguia enxergar de uma maneira tão lúcida. Então, eu acho que é isso que eu paro aqui nesse momento, dizer, a teoria crítica, ela se constrói na medida em que você percebe que ela é algo que se constrói em movimento, você nunca para, mas que, na verdade, se constrói também a partir de argumentações que colocam em xeque os seus próprios pressupostos. Né? Bom, eu queria só ter colocado isso como uma introdução. Meus ex-alunos sabem que eu falo muito, e se quiserem, eu acho que seria interessante, já que houve um texto inicial que eu mandei para o Leomir divulgou, se houver uma discussão, que ela talvez se encaminhe também em função desse texto que eu dei a vocês. Né? Leomir? Estou aqui, Jorge. Sim. Os alunos Esqueci uma coisa. Eu tenho uma série de escritos meus, depois que eu me afastei mais da universidade, né? Um dos motivos foi exatamente um certo desprazer da universidade institucionalizada, né? Essa função acadêmica em que tudo se formata de uma determinada maneira, tem que ser dito de uma determinada forma, isso foi me desagradando cada vez mais, e os próprios textos, as coisas que se escrevem, muitas vezes, acabam formatados de uma maneira que são desagradáveis até de ler. Né? Eu já escrevia muita coisa, né? E eu passei a escrever de maneira mais sistemática o que eu chamo de quase poemas. Não me atreveria a dizer que são poemas nunca, porque não são, evidentemente, são pequenos textos ou quase poemas. Né? E eu estava falando agora da teoria crítica, eu me dispus também, eu acho que, na verdade, faz parte de uma conversa em que a gente está trocando ideias, né? Talvez alguma coisa do que eu tenho escrito seja colocada em cena. E uma dessas coisas que tem a ver com essa ideia de axiomas, né? Foi um pequeno texto que eu escrevi há algum tempo atrás e que eu acho que faz parte, fecha essa discussão sobre o que eu imagino como uma teoria crítica, né? Chama-se axiomas, né? Não gosto de postulados. Quando acordo, nenhuma verdade é para mim evidente por si mesma. O pôr do sol, por exemplo, ocorrerá ou não para mim. Posso apreciá-lo com tal intensidade existencial que consigo mantê-lo aceso e me aquecendo indefinidamente. Ou posso, a qualquer momento, decidir que se apague, como um poente em mim, para que a noite definitiva aconteça. No decorrer de cada dia, construo e reconstruo minhas verdades primeiras, e nelas não há lugar para axiomas. Se eu tivesse que sintetizar o que eu estava querendo dizer, era isso. Ok? Delmir? Muito bem, Jorge. Muito bom te ouvir. Deixa eu só contar uma história para todos sobre isso que você falou, sobre ler autores que criticam o nosso ponto de vista. É uma história pessoal, íntima nossa, mas acho que você não vai se importar se eu contar. Certa feita, o Jorge falou para mim, Léo, tem uma caixa de livros aqui para você. E eu, bom, tá, beleza, vamos lá ver que livros são esses. Né? E lá nesse dia eu, mais uma vez, falei para ele sobre Habermas, né? Enchi o saco do Jorge falando mal do Habermas. E o Jorge falando, ó, esses autores que a gente discorda, tem algo a nos ensinar e tal. E me deu um pacote que tinha uns 30 livros. Tá, tudo bem. Ele, ó, só abre quando você chegar em Aracaju. Tá, tudo bem.
Não cheguei a Aracaju, todo empolgado, pego o estilete, abro o pacote, todos os livros do Habermas. E aí eu tive que ler o Habermas, né? Então, eu acho interessante, Jorge, para que todos saibam que essa sua fala de que é necessário ler aqueles que discordam de nós não é só uma fala, é uma prática também. Eu queria aproveitar e puxar duas alunas, a Luara e a Juliana, para fazerem duas perguntas para você. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Luara, sou aluna de psicologia do 7º período. E o primeiro questionamento é: gostaria que você falasse sobre a sua trajetória intelectual e profissional, tendo em vista a tarefa de resistência e de não obediência ao sistema saber fazer que está posto, bem como a maneira pela qual se deu o seu encontro com a teoria crítica. Obrigada. Bom, uma primeira... Tem a segunda pergunta? Eu me responde essa, então? Pode seguir, Jorge. Bom, já meio que contei um pedacinho, né, porque alguém tinha que dizer que a teoria crítica existia, né, e essa pessoa atravessou minha vida no meu curso de graduação, me deixou uma memória. Bom, eu tinha um método meu de estudar, né, primeiro que no terceiro ano eu cheguei à conclusão que psicologia social era o que eu ia fazer, até porque, para mim, e até hoje é assim, psicologia social é psicologia por excelência. Eu não consigo entender nada que não seja uma psicologia social. Para mim, é muito avesso o meu pensar, imaginar que alguma coisa não tem uma inserção histórica e social. Então, quando eu descobri que existia psicologia social, eu descobri que existia psicologia, né? E que era por ali que eu ia construir alguma coisa. O resto não me interessava, né? De repente, estudar memória, a linguagem, a linguagem aonde? Né? De quê? Como? Né? Se você me diz onde, eu posso discutir, mas se você não me diz, não me interessa. Aquilo já se descontextualiza dentro de mim. E é claro que, a partir desse momento em que a psicologia social ela se tornou séria para mim, eu tive uma intuição, comecei a fazer. Eu tinha um caderno, está em algum lugar guardado, ou desapareceu, em que eu reescrevia minhas aulas de psicologia social à minha feição. Isso é uma coisa que eu mantive o resto da vida. Então, eu ia para casa e aquilo que eu tinha ouvido era reescrito e reestudado do meu jeito, como eu queria que fosse, né? Era por ali que... E eu ignorava a universidade. A universidade era um lugar onde eu precisava fazer determinadas coisas, eu fazia, e, aliás, eu tinha uma lógica também: quanto pior a disciplina, melhor eu era. Porque só a ideia de ter que repetir uma disciplina ruim me deixava sem sono. Então, eu simplesmente me dedicava ao ponto de, às vezes, até, professor, mas você consegue... Não, eu detesto isso, entendeu? Às vezes eu tirava a melhor nota, mas eu detesto, porque imaginar aquilo, eu nunca disse, né, a eles, imaginar que eu pudesse ter que repetir tudo aquilo me tirava completamente do sério, né? Bom, e eu ia para casa e ia organizando meu pensamento com as coisas que eu tinha. E a partir do momento que a teoria crítica entrou, aquilo ficou dentro de mim, né? Como é que eu vou trabalhar com isso? Mas não havia condições objetivas, eu terminei meu curso, fui trabalhar com psicologia do excepcional, eu já era do Estado, psicólogo do Estado, trabalhei durante 6 anos com crianças excepcionais e adolescentes. Aliás, eu esqueci de dizer também, eu não, esqueci não disse, que, na verdade, a minha própria formação já começa de uma maneira bem incomum. Eu fiz escola normal, fui professor primário durante 6 anos. Então, lidei com criança durante um bom tempo e isso mudou minha vida. Foi uma mudança crucial na minha vida, porque eu entendi o quanto a educação formal ela é libertadora e controladora, e entendi muito cedo. E entendi na prática, porque eu lidava com isso, né? Na verdade, eu lidei com escolas de subúrbio durante 6 anos, e depois trabalhei como psicólogo durante 6 anos, e aí minha carreira foi para dentro da universidade, e foi aí que eu segui, né? Foi quando as coisas se caminharam. E aí, efetivamente, a teoria crítica começou a gestar dentro de mim, né? E eu comecei a descobrir, foi também no momento em que o Brasil começava a respirar um pouco mais, e aí entrou em cena um livro, já que estamos falando nisso, que é um livro do José Guilherme Melchior, que é um livro excelente até hoje. Arte e Sociedade, Marcuse, Adorno e Benjamin. Arte e Sociedade, Marcuse... Acho que houve uma reedição agora. José Guilherme Melchior é uma figura extraordinária. Ele morreu muito jovem, 56 anos,
Morreu por um erro médico, inclusive, na França. E ele pertencia ao corpo diplomático. Aliás, duas pessoas do corpo diplomático tiveram uma enorme influência na minha formação. Melchior eu não conheci, mas Sérgio Paulo Rouanet, que eu estou indicando a vocês, é uma pessoa extraordinária. Ainda está vivo, é da Academia Brasileira de Letras agora. Ambos não vieram do meio acadêmico, sorte nossa, né? Vieram pelo meio da diplomacia. Eram da carreira diplomática. O Melchior lia tudo, era uma pessoa extremamente culta, e num dado momento ele resolveu escrever esse livro. Ninguém no Brasil tinha a menor ideia de quem eram esses autores. Adorno, Horkheimer, Marcuse, ninguém tinha a menor ideia. Nem sabiam que eles trabalhavam juntos. Esses filósofos eram vistos no Brasil como filósofos isolados, livres pensadores, né? E foi através do livro do Melchior que eu pude ter contato com esses pensadores num primeiro momento. Evidentemente, escapa muita coisa eu não entendi exatamente, mas aquilo ali foi uma luz enorme para mim. E é como se fosse um fio, uma meada, que você vai puxando e vai organizando, estruturando o seu pensamento, né? Bom, claro que existem barreiras, sempre existiram. A universidade nunca entendeu bem que a escola de Frankfurt pudesse fazer parte da psicologia, isso me foi dito algumas vezes, então eu deveria ir para a filosofia nunca entendeu bem se isso deveria ficar lá, então era para ir para a sociologia, então não é terra de ninguém. E foi quando exatamente eu descobri que era onde eu queria ficar. É na terra de ninguém que ninguém te perturba, né? Se você fica num lugar muito determinado e muito formatado, você vai ter que pensar daquela maneira. O que me levou também, quando eu fiz meu doutorado, a não querer fazer doutorado em filosofia. Eu acabei fazendo em comunicação e cultura, meu orientador era um filósofo, curiosamente um grande heideggeriano, o que teve influência em várias coisas na minha cabeça, né, para pensar inclusive contra certas coisas, né? Ele não que ele tenha culpa de nada, mas na verdade ele me incitou a pensar numa outra direção. Através dele eu descobri um Heidegger e depois me afastei do Heidegger, né? Acabei me afastando do próprio Heidegger também. Mas enfim, eu acho que a minha trajetória se construiu assim, né? Um pouco forçando também, a universidade precisa ser, às vezes, um pouco forçada a aceitar determinadas coisas, e com o passar do tempo, um pouco de paciência, a perspectiva também vai se consolidando, né? Não sei se respondi a você, mas foi mais ou menos isso que aconteceu na minha trajetória, né? Bom, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Juliana, eu sou estudante de psicologia do 7º período da Universidade Federal de Sergipe. Tem alguns colegas meus por aqui, professores também. E a próxima pergunta que o Grupo Crítica queria te fazer é a seguinte. A sua tese de doutorado, chamada Marcuse, uma trajetória, está concentrada nesse filósofo. Por que Marcuse? Ou ainda, por que o jovem Marcuse, ou o jovem estudante, deveria ler Marcuse hoje, o ato falho, né? E aí, enfim, eu queria acrescentar nessa pergunta, uma coisa que me chamou a atenção no texto que, inclusive, Leomi sugeriu para a gente, né, para se aproximar de você, da sua figura, de conhecer melhor, chamado Crítica, Crise e Utopia. E nele você se refere ao que Rousseau chama de indignação da verdade. Aí eu queria saber como esse processo de explorar Marcuse na sua tese colaborou para esse processo, né, de pensar criticamente o próprio fazer pensar, digamos assim. Sim. Bom, quando eu escolhi Marcuse, claro, né, toda dissertação de mestrado, tese de doutorado é sempre um exercício que tem limitações, né? Senão você acaba transformando aquilo numa coisa infinita, né? E quando eu me aproximei da escola de Frankfurt, o que me impressionou mais no Marcuse foi a relação muito direta dele com o nosso campo, né? A questão da produção de subjetividade, a ideia de que existe uma relação entre o momento histórico que se vive e a forma pela qual nós pensamos, a forma pela qual nós amamos, a forma pela qual nós vivemos a nossa vida e elaboramos um sentido para essa vida. Nele, me parecia isso mais claro.
Havia também, inegavelmente, outros fatores. É bom saber que Horkheimer tinha formação em psicologia. Talvez tivesse sido uma opção mais voltada, né? Horkheimer tinha uma formação em Gestalt, uma formação bastante forte em Gestalt. E é bom saber que os teóricos da Escola de Frankfurt vêm de áreas muito diferentes, da economia, da ciência política, da psicologia, eles são bem diferenciados em relação à formação. Mas o Marcuse, ele tinha, para mim, um apelo muito grande, na medida em que havia uma relação, primeiro, com uma coisa que me soava mais interessante. Havia uma relação dele com o mundo da prática, né? Na verdade, os outros teóricos da escola evitavam uma exposição maior de si mesmos. Marcuse, não. Se você rastrear na internet, você vai ver. Marcuse, por exemplo, na época das rebeliões estudantis, naquele período, ou mesmo antes, ou um pouco depois, você vai ver que ele aceitava, por exemplo, desafios de ir para um auditório gigante, às vezes eram auditórios imensos, com 1.000 pessoas de todos os lugares, e fazia uma discussão aberta, a partir de um tema que era colocado para ele. Por exemplo, a questão da Guerra do Vietnã. E ele se dispunha durante 3 horas a discutir e conversar, fosse com quem fosse, a respeito disso. Esse tipo de relação com o mundo real concreto, e que lhe valeu problemas muito sérios, inclusive quase foi assassinado por causa disso, né? Na verdade, houve situações em que quase o mataram, houve ameaças de morte muitas vezes. Tá? Isso tinha um apelo, para mim, muito grande. E conforme eu fui lendo, estudando a própria maneira como ele se construiu, eu achei que eu estava no caminho certo mesmo, né? Outra coisa também é que Marcuse não se negava a escrever de uma maneira mais clara, né? Eu não conheço do Adorno, do Horkheimer, por exemplo. Benjamin é uma coisa mais à parte, né? O Walter Benjamin é um pouco à parte nessa discussão. Mas o Marcuse, por exemplo, chegou a escrever Ideologia da Sociedade Industrial, que é um livro de combate, é um livro que você pode dar a uma pessoa medianamente culta, apesar de ser enganador, porque você é preciso conhecer as referências que ele usa, mas você entende o que está escrito ali. Você não tem que esperar um grande conhecimento filosófico para você ler um livro daquele, né? E ele escreveu mesmo como livro de combate. Essa ideia de escrever um livro de combate, ele usava um termo semelhante, me agrada muito. É alguma coisa que no mundo intelectual é muito raro, né? Já, por exemplo, Adorno, que tinha uma formação muito sólida, talvez a mais sólida filosoficamente, nunca fez isso. Apesar do que, por trás da minha crítica, existe um forte elogio do Adorno, e uma das coisas que às vezes se pergunta, por onde eu devo começar a estudar a teoria crítica? Bom, se você resolver realmente estudar a teoria crítica, primeiro é bom ter uma noção histórica de como a coisa se deu. E aí eu acho que um livrinho pequenininho é o do Algaré Matos, né? É você pegar o livrinho do Algaré Matos, que é um livro bem pequeno e que te dá uma noção clara de como a escola se estruturou. Mas isso aqui é histórico, né? Na verdade, não é aqui que você vai entender a teoria crítica. Aqui você vai saber historicamente como ela se situou, né? Uma visão. Agora, quando você acaba de ler isso aqui, para que você possa se aproximar melhor, eu acho, por exemplo, eu vou ousar fazer isso, para os adornianos pode ser uma heresia, mas eu não acho que seja, não. É você pegar o Mínima Moralia do Adorno. Mínima Moralia é um livro de aforismos. Escrever em aforismos é muito difícil. Aforismos são verdades, entre aspas, verdades curtas, né? Alguns pequenos textos, pequenas ideias, e você pode ler páginas saltadas. Você não precisa ler na sequência toda, porque não é para ler na sequência mesmo, né? Isso aqui foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial, num período muito ruim, semelhante, vamos atrever a dizer, ao que nós vivemos, que é um momento de dureza, de opressão, mas que naquela época era muito pior, evidentemente, e são reflexões sobre as coisas do mundo da vida. Tanto que o subtítulo disso aqui é as reflexões a partir da vida lesada, ou seja, lesada no sentido de que uma vida da qual se tirou coisas que não deviam ser tiradas, que é a sensação que nós temos hoje, né? A sensação de que nos tiram coisas,
nos lesam a nossa vida, né? Somos impedidos de fazer coisas, de pensar coisas. Há um processo de retirada de pedaços, né? Não temos acesso, não conseguimos ver, não conseguimos ler. As lesões da vida que se vive hoje, elas são bastante visíveis. E, é claro, esse livro, que não é para você devorar num fim de semana, é para você ir lendo durante um longo tempo. Cada coisa que é dita ali faz você pensar nas consequências que são desdobradas dentro de você. Por exemplo, uma que eu coloquei no texto, né? A inteligência é uma categoria moral. Isso é uma coisa que me impactou quando eu li, né? Na verdade, você escolhe moralmente aquilo que você vai estudar. Toda vez que você escolhe um tema, você, pessoa, você escolheu moralmente aquilo. Não existe escolhas neutras. As escolhas estão imbricadas numa decisão existencial sua que faz sentido para você. Então, você decidiu aquilo, é uma decisão moral fazer aquilo, né? As consequências do seu trabalho, elas têm consequências morais muito sérias dentro de você. Vão se arrastar pela sua vida, pelo resto da sua vida. Você não escolhe um tema para fazer mestrado ou doutorado para se desfazer de uma posição, de uma chatice qualquer. Isso é mortal para você. Você está jogando a sua vida. Você deixou um pedaço da sua vida embora. Você que lesou a sua vida fazendo isso, né? Eu me lembro de uma fotógrafa chamada Gisele Freund. Na entrada da minha casa tem vários quadrinhos dela. Ela era fotógrafa. Eu consegui reproduções dos quadrinhos dela. Ela era maravilhosa, uma pessoa fantástica, e ela se especializou em fotografar grandes autores, grandes intelectuais. As fotos dela são únicas, porque ela conseguia, não sei como, uma coisa fantástica, quase mágica, fotografar essas pessoas, como Walter Benjamin, por exemplo, Marguerite Yourcenar, num momento tal que, quando você olha a foto, você diz, ela é assim. Se você conhece o autor e você vê a foto, é quase que um decalque. Você diz, caramba, mas ele é assim. Walter Benjamin era assim. Walter Benjamin era isso, né? Aí você pega o Walter Benjamin. Joyce melhor. Você fica impressionado de ver como ela conseguiu naquele momento. E a Gisele Freund dizia uma frase que me tocou muito, né? Ela disse, nunca vire a sua máquina fotográfica para uma coisa que você não ame. Só volte a sua câmera fotográfica para alguma coisa que lhe interesse e que você ame. Porque é a sua vida que está indo embora nisso. Então, você não pode fotografar qualquer coisa. Você não pode escrever uma dissertação de mestrado de qualquer coisa. Um trabalho de fim de curso de qualquer coisa. Qualquer coisa é a sua vida. Qualquer coisa, a sua vida foi embora. Você não tem mais como retomar aquilo, né? Pegou quem? O Joyce? Será que eles vêm? Esse é Joyce. Quem conhece o Joyce imediatamente entende o que está sendo dito. E esse Walter Benjamin. Fantástico, né? Quando você conhece o trabalho do Walter Benjamin, você diz, estou vendo ele, né? Ele era assim, ele era isso. Um homem assim, né? É quase que uma imagem psicológica de uma coisa que efetivamente é complexa, né? E ela, num clique, conseguia capturar isso, né? Ok, outra. Boa tarde a todos. Sim. Professor, eu estou principiando as leituras em Marcuse, na teoria crítica, e um termo dele me chamou muita atenção, entre tantos outros, né? A consciência feliz no homem unidimensional, que se refere. Nós poderíamos dizer que, embora o contexto, né, de produção da obra fosse outro, mas que essa consciência feliz, para a gente entender, né, um pouco da nossa realidade, ela tem relação com o nosso presente. A gente está vivendo sobre uma lógica da administração total da sociedade, que, pela via do aparato tecnológico que tem nos dominado
e da própria linguagem nos coloca, vamos dizer, efetivamente ao nível de submissão ao controle social. Então, minha pergunta seria nesse sentido, né? A consciência feliz representa o conformismo atual do nosso tempo, que se traduz numa espécie de comportamento social dirigido pela linguagem. E a gente hoje pode falar, né, com o desenvolvimento das tecnologias da comunicação, informação, das redes sociais, nessa página do algoritmo. À medida que nós estamos cercados, somos bombardeados diuturnamente por informações que, não obstante darem acesso e área de familiaridade, seria, segundo Marcuse, um tipo de controle social, na essência, que mesmo sem transmitir tacitamente ordens, ou seja, aparenta liberdade, mas, de fato, é submissão. E, nesse sentido, como, né, com sujeitos históricos, é o que a gente pode vislumbrar nesse quadro em termos de perspectivas emancipatórias. Uhum. Bom, eu vou juntar isso com a pergunta anterior, que eu não fiquei de fechar, depois que eu percebi que valia a pena fechar, juntando com a sua também. Bom, primeiro que essa ideia de consciência feliz, ela tem a ver exatamente com uma coisa que Marcuse percebeu. É bom lembrar que esse livro é dos anos 50, né? Quer dizer, a guerra acaba, os americanos se intitulam, eles se auto-intitulam os vencedores da Segunda Guerra, né? Na verdade, eles foram cruciais para que a Segunda Guerra terminasse do jeito que terminou, mas não foram eles que ganharam a Segunda Guerra, né? Eu me lembro que eu já tinha mais de 20 anos, 20 e tantos anos, quando eu descobri o número de mortos russos na Segunda Guerra, porque isso era absolutamente um dado que era escamoteado, né? E há quem até hoje não saiba bem isso, né? Por incrível que pareça, né? Enquanto que se fala de 6 milhões de judeus, o que é uma discussão à parte, que a gente pode conversar à parte, não há nenhuma dúvida, os historiadores, todos os americanos, concordam que 12 milhões de russos é aceitável. É perfeitamente aceitável 12 milhões de russos mortos na Segunda Guerra. Muitos historiadores conservadores europeus admitem 16 a 18, e os russos afirmam que foram 22. Então, vamos ficar aí pelo meio do caminho com 15 milhões de russos mortos. Não existe comparativo com nada no mundo inteiro de que isso tenha acontecido dessa maneira, né? Então, não existe nenhum país que tenha passado por isso. Então, na verdade, quando você tem um fenômeno como esse, em que você pode escamotear dados dessa maneira, né, você imagina todo o processo de controle social que se elaborou por trás disso, para que isso não viesse à tona, para que as pessoas não percebessem, né? Então, quando Marcuse escreveu esse livro, os Estados Unidos viviam o seu apogeu, o seu reinado, né? A guerra acabou e os americanos disseram, vamos ganhar dinheiro agora. E aí inundaram o mundo com seus produtos e com a sua lógica. Eu vivi isso. Nasci exatamente 1 ano depois, 2 anos depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Eu vi esse apogeu vir parar aqui, as empresas todas americanas invadindo o mundo. E é claro que, a partir do momento que essa lógica se instituiu, ele percebeu que havia se feito uma associação entre consumir produtos e felicidade. Isso o capitalismo já deixava implícito. Isso nós vivemos hoje em alta intensidade, né? Ter coisas significa ser feliz. Ter coisas significa criar sentido. Criar sentido significa ser feliz. E aí, claro, quando isso aconteceu, criou-se a noção de que a felicidade, e isso hoje é o que nós vivemos em larga escala, a felicidade é consumir produtos. Nós não conseguimos nos pensar, né, como sociedade, sem consumir coisas. A grande maioria das pessoas tem uma enorme dificuldade de ver o seu mundo construído de uma outra maneira, né? Inclusive, a própria forma de medir o grau de felicidade está exatamente no número de produtos que eu sou capaz de consumir e de comprar. E, é claro, a noção de consciência feliz me parece uma forma muito correta dele de designar o que ele estava vendo, que se constituía de uma forma muito poderosa. Hoje, eu não vejo dificuldade de enxergar isso, né? É absolutamente visível.
Você não precisa fazer muita força, né? Liga a televisão e veja, né? Basta você olhar em torno, os peixinhos, né? Quer dizer, água, que diabo é isso, água, né? Consumismo, que diabo é isso, consumismo? É só olhar em volta, né? O problema é ver a água, né? A água é o problema, né? Você está em volta disso. Agora, uma questão que ficou, se junta a essa, que eu não respondi anteriormente, é a atualidade do pensamento do Marcuse. Eu acho que ele é extremamente atual. E aí eu me lembrei de citar agora, né, dois textos, um que eu acho que eu chego a citar o título, né, que é um texto que ele publicou há muito tempo, claro, né, é um texto antigo, chamado Tolerância Repressiva. E eu acho absolutamente atual para discutir essa questão, essa crise que a gente vive hoje. Esse texto está nesse livro, Crítica da Tolerância Pura, são 3 textos que tem aqui dentro, são bons os textos, muito bons. Agora, esse texto aqui é dele, Tolerância Repressiva. Se quiserem acessar, ela está publicada, eu descobri por acaso, numa revista, curiosamente, chamada Protestantismo em Revista. Sim, as coisas são muito... Não, é curioso a gente imaginar que o protestantismo ele tem um número de faces enormes. E lá em São Leopoldo existe uma escola superior de teologia. A revista deles é boa. É curioso isso. E foi nessa revista que saiu o texto. O texto foi publicado ali, né, na Protestantismo em Revista, do ano de 2007. Bom, o que ele discute aqui? O que ele discute aqui é o mesmo que a gente está tentando discutir hoje, face ao processo de repressão que aumenta todo dia. E aí ele dizia aqui, logo de cara, 2 ou 3 pequenas reflexões dele. Alcança-se a conclusão de que a realização do objetivo da tolerância exige a intolerância em relação às políticas, atitudes e opiniões predominantes, e a aceitação tolerante das políticas, atitudes e opiniões reprimidas e postas fora da lei. Ora, nada mais atual do que você ouvir isso, né? E logo à frente, Marcuse vai dizer o seguinte: a tolerância, contudo, não pode ser indiscriminada. Eu tenho ouvido muito isso. Nós temos que tolerar as opiniões. Isso é só uma forma das pessoas dizerem o que pensam, né? De repente, você liga a televisão e vê pessoas fazendo discursos antidemocráticos um atrás do outro. E aí você pensa o seguinte: a tolerância não pode ser indiscriminada e igual com respeito ao teor da expressão, nem em palavra nem em ato. Não pode proteger falsas palavras e falsos atos que contradizem e combatem as possibilidades de libertação. É simples e direto. Eu não entendo como alguém não entende isso de uma coisa. E é isso que me atraía também nele, né? E, finalmente, a força liberadora da democracia é a oportunidade que se dá a uma dissensão eficaz. Dissensão eficaz é você ouvir o contraditório e poder redarguir em relação ao contraditório, não é ser esmagado por um pensamento autoritário. Esse texto aqui, ele é absolutamente seminal, ele está absolutamente na ordem do dia, né? A ocupação antecipada da mente vicia a imparcialidade e a objetividade. A menos que o estudante aprenda a pensar em termos opostos, ele se sentirá inclinado a colocar os fatos no contexto predominante de valores. Foi escrito para hoje, né? Estamos vivendo isso, né? Quando as minorias empregam a violência, não dão início a uma nova cadeia de violência, e sim tentam suprimir a existente. Uma vez que serão punidas, sabem o risco que correm, e quando estão dispostas a assumi-lo, nenhuma terceira pessoa, e ainda menos o educador e o intelectual, tem o direito de pregar-lhes a abstenção. Ok, escrito naquela época, mais de 40 anos, e de pé até hoje, né? Fora isso, eu acho que uma série de afirmativas que o próprio Marcuse fazia em obras que me lembrei só de pensar rapidamente, né? A discussão sobre otimismo e pessimismo, vira e mexe, voltam a isso, né? Eu sou otimista, sou pessimista. Isso é uma discussão que não acaba, né? E aí o Marcuse, uma vez, numa entrevista, em 68, disse assim: eu sou otimista porque acredito na história da humanidade.
E na história da humanidade nunca existiram em tal grau os recursos necessários à criação de uma sociedade livre. Eu sou pessimista porque acredito que as sociedades estabelecidas, em particular a sociedade capitalista, são organizadas e mobilizadas em sua totalidade contra essa possibilidade. Então, você carrega as duas coisas dentro de você. Eu, particularmente, me moldo mais, me levo mais a pensar como argumento naquilo que Ernest Bloch dizia de esperança. Eu, particularmente, acho que a esperança é o melhor caminho. Porque a esperança nunca te é dada de pronto. Você constrói. Se você decidiu ter esperança, vá construir a sua esperança. Construa uma esperança para você. E não espere que ela seja dada para você. Porque otimismo e pessimismo lembra muito uma coisa emocional. Hoje eu acordei bem, estou otimista. Não, não é assim, né? O otimismo e pessimismo induz um determinado tipo de equívoco, né? Outra coisa do Marcuse, existe uma violência da agressão e uma violência da defesa. Nós não podemos perder isso de vista. Há uma enorme diferença entre violência da agressão e uma violência de defesa. Se nós estamos num espaço da universidade, né, e nós propomos dentro da universidade um ato de violência contra os que pensam diferente, isso é um ato de agressão, e não é tolerável. Agora, se nós estamos no ambiente da universidade e um grupo de pessoas autoritárias invadem a nossa sala e nos agridem, nós temos que agredir essas pessoas também. Elas precisam entender que não podem fazer isso. Não há palavras para se discutir contra a violência física. Nós não podemos nos tornar vítimas inertes simplesmente porque a violência é uma coisa feia. Ela é feia se é uma violência de agressão, uma violência de defesa. Você está dentro da sua casa, alguém invade a sua casa e você, em nome de um ato de não violência, você não faz nada? Né? É preciso separar essas duas coisas. E a ditadura, o momento que se vive, estão jogando com isso de uma maneira muito perversa. A ideia de que você não pode ser violento nunca. Sim, não violento nunca. Nunca dentro do contexto democrático e nunca você partir para a violência. Agora, ser uma vítima inerte, uma vítima que simplesmente morre sem fazer nada, não. Isso não faz sentido. É preciso ser dito com essas palavras, com absoluta clareza, né? Não há sociedade livre sem silêncio. Isso foi uma das coisas que mais me tocou na época, quando eu li Marcuse, né? Como nós somos uma sociedade barulhenta, né? Fazemos muito barulho acreditando que estamos nos comunicando, né? Mas, na verdade, estamos só fazendo barulho. E aí, claro que imediatamente eu me lembro do Byung-Chul Han, que eu considero um grande pensador, e sugiro que se aproximem dele rapidamente. E lembrando que Byung-Chul Han é um sujeito que tem uma raiz heideggeriana. Não importa. Esqueçam isso. Isso não tem importância. O importante é o resto da reflexão dele. E ele é suficientemente inteligente e lúcido para deslanchar a reflexão dele com um monte de outros autores. E eu o considero um excelente pensador para a época atual. E o Byung-Chul Han diz exatamente isso. Um dos livros dele é a questão do enxame. O título é esse, o enxame. Enxame é essa barulheira toda que as mídias fazem, mas que, na verdade, nem sempre dão em nada, porque não existe um contato direto e pessoal, né? Então, ele diz, na verdade, faz-se muito barulho, mas, na verdade, faz-se pouco efetivamente, né? Não há sociedade livre sem silêncio, sem o espaço mental exterior da solidão, no qual possa desenvolver-se a liberdade individual. Se não existe nem vida privada, nem autonomia, nem silêncio, nem solidão numa sociedade socialista, pois bem, é muito simples, não é uma sociedade socialista. É simples, né? Estamos diante daquilo que não tem muito o que discutir, né? Bom, isso é um ponta do iceberg. Por que ler Marcuse? Por isso. Continua vivo, continua tocando a gente, continua fazendo você ler. Por que, por exemplo, voltar a ler Eros e Civilização? Eros e Civilização é datado? Não acho que seja datado. Você pode fazer a crítica que você quiser, existem muitas críticas possíveis a Eros e Civilização. Qual é a tese básica de Eros e Civilização? Que, na verdade, a sociedade capitalista, essa que criou uma consciência feliz, ela simplesmente afastou o homem de tudo aquilo que diz respeito à vida. Nós somos cada vez menos eróticos, lembrando, obviamente, que ele não está usando o termo erótico no sentido sexual, daquilo que aponta para a vida. Eros, em Freud, é aquilo que aponta na direção da vida, e fazendo a diferença de uma outra força, Thanatos,
né, que aponta em direção à morte. Então, uma sociedade que aponta em direção à vida não pode ser uma sociedade que faz o que hoje nós fazemos no mundo do trabalho. Nós estamos matando milhões de pessoas com trabalho precário, trabalho fragilizado. Eu hoje acabei de receber o exemplar do livro do Fernando Gastal, o livro que vai sair, Subjetividade Sem Valor. Saiu agora, semana passada. E como vocês vão chamá-lo, é óbvio que ele vai fazer referência a isso. Nesse livro, o Fernando Gastal, por exemplo, ele computou uma série de dados e ele disse que na China morrem 550 mil pessoas ano por excesso de trabalho. É uma coisa completamente surreal pensar uma coisa dessa, que uma sociedade esteja massacrando, destruindo as pessoas em nome do trabalho. O processo de uberização que a gente vive é a mesma coisa, uma sociedade em direção à morte, né? Não é uma sociedade em direção à vida, né? Então, vale a pena voltar à era de civilização? Sim, sim, sim. Continua de pé, continua vivo. Outras coisas merecem ser discutidas? Sim. Que nenhum desses pensadores queria ser aceito como guru. Não esqueçam isso. Nenhum deles, nenhum pensador sério quer se colocar numa posição de guru. Todos eles querem que a sua reflexão dê conta de um certo momento que talvez se prolongue por algum tempo. Mas nada. Não pode ser mais do que isso, né? Sim, Leomir, mais alguma? Muito bem, Jorge. Vamos deixar Boa tarde. falar. Boa tarde. Meu nome é Olavo. Eu faço Ciências Sociais na UFS, terceiro período. Eu gostaria também de fazer uma pergunta aqui. Você escreveu o prefácio à edição brasileira, né, do clássico livro do Weinhaus, né, sobre a escola de Frankfurt. Eu gostaria de saber como foi essa experiência para você, e também falando de grandes livros introdutórios, né, de hoje, o que você indicaria para um jovem estudante que quer conhecer a teoria crítica? Conseguiu compreender, Jorge? Está meio cortado. Então, áudio aqui, tá? Espera aí, vou repetir. Boa tarde, meu nome é Olavo. Eu faço Ciências Sociais na UFS, terceiro período. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você escreveu o prefácio à edição brasileira do clássico livro do Weinhaus, sobre a escola de Frankfurt. Eu gostaria de saber como foi essa experiência para você escrever esse prefácio. E falando em grandes livros introdutórios também, o que você indicaria para um jovem estudante que quer conhecer a teoria crítica? Bom, começar pelo fim, né? Eu já comentei isso antes. Eu acho assim, primeiro, um contato, para você começar na teoria crítica, um contato meramente formal, que é simples, né? Isso até a internet faz. Mas o livro do Algarve Matos é muito bom, porque é simples, pequeno, muito bem escrito. O Algarve é muito competente para fazer isso. E aí você vai entender, você tem um panorama. Agora, para você desenvolver efetivamente a teoria crítica, eu acho que a única maneira é você procurar autores que despertem esse olhar em você. Eu, pessoalmente, é uma indicação muito pessoal, eu volto a dizer, Sérgio Paulo Rouanet ainda é uma grande indicação. Porque o que o Paulo Sérgio Rouanet fez foi articular, lembra, ele era da área diplomática, né, chegou a ser embaixador, ele articulou sempre os textos dele com a realidade brasileira. Essa é a grande vantagem que eu vejo no Sérgio Paulo Rouanet. Então, por exemplo, O Mal-Estar na Modernidade, é um livro, ou Dialética do Iluminismo também, ele tem um livro que tem um título semelhante a esse. Mas procurem os textos de Sérgio Paulo Rouanet. Né? São textos extremamente interessantes, ele sempre faz um link o tempo todo com a realidade brasileira, e é uma forma de você entender que o que ele está falando diz respeito ao teu mundo. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. E o outro, é claro, você procurar autores que levem você, principalmente autores incômodos, né? Que levem você, às vezes, a perceber uma dada realidade com a qual você não conviveu ou que você não convive. Por exemplo, uma das coisas fundamentais na experiência dos teóricos da teoria crítica foi exatamente o contato com o nazismo. Todos eles foram marcados a fogo pela experiência do nazismo. Não há como escapar disso. Se você tiver interesse na teoria crítica, você tem que fazer um estudo sobre o fascismo, sobre o nazismo, porque isso é a marca de fogo em todos eles. Como em Hannah Arendt também. A vida toda deles foi repensar tudo
à luz de uma coisa que não tem limite. É bom lembrar que o que os nazistas fizeram, por exemplo, teve elementos absolutamente novos. A ideia a humanidade já viveu episódios de grande violência. Sim, mas nada parecido com aquilo. Da mesma forma também, já que isso foi dito, né, quando os judeus dizem, foram mortos 6 milhões de judeus. Há uma série de discussões sobre 6 milhões. Eu considero todas essas discussões muito idiotas. Sempre achei que tanto faz que fosse 6, como se fosse 5, como se fosse 3. Se tivessem matado 2 milhões de judeus do jeito que mataram, seria a mesma coisa. É um exemplo, para mim, muito óbvio. É como um sujeito que, tendo assassinado alguém, né, você diz a ele, olha, você matou essa pessoa com 35 facadas. Aí a pessoa fica indignada e ela diz, eu não dei 35, eu dei só 18. Aí você pensa, bom, tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Qual é o sentido de o sujeito querer de 35 para 18? Continua a mesma coisa, não muda nada. O problema da morte dos judeus não foi o número, foi a forma. A forma é o que interessa. Se fosse 1 milhão de judeus, seria a mesma coisa. A forma pela qual foi feita foi seguindo os padrões mais rigorosos da ciência e da prática administrativa. Eles foram mortos como gado. Isso, dessa forma, nunca tinha sido feito. Eles tentou-se extinguir um grupo considerado uma raça nefasta de uma maneira que a ciência foi chamada para fazer esse papel. Isso é o que nos interessa. Aquilo que lá atrás o iluminismo colocava em cena como uma razão que daria conta do mundo e que faria o mundo melhor, dele se extraiu coisas que não se imaginava extrair. Quando Adorno escreveu Dialética do Iluminismo, ele já tinha mostrado isso. Não é o fato de você ter a ciência do seu lado, ou o conhecimento do seu lado, que faz você moralmente uma pessoa melhor. É o uso que você vai fazer disso. Essa é uma discussão que não morre. Nós estamos vivendo essa discussão hoje, agora, na pele da gente. Toda discussão científica é uma discussão moral. Nós temos que discutir isso dessa forma, e não cair dentro de uma discussão de ciência como uma discussão de uma neutralidade científica que não existe, e nos afastarmos do ser moral que nós somos, que é o que nos distingue, evidentemente, de todos os animais, e que é o peso que nós temos dentro de nós. É aquilo que nós carregamos como grande peso. Quando Kant dizia, 2 coisas me fazem ficar impressionado e maravilhado. As estrelas no céu e a moral dentro do homem. Essa é uma frase que marcou minha reflexão. As estrelas no céu que te dão a noção de um infinito que você, na verdade, prefere não olhar. É preferível não pensar muito nisso. A angústia vem. E a outra é a ideia de que você é um ser moral e tudo que você faz depende dessa construção moral que você fez dentro de você. Tudo coletivamente e individualmente. Conforme a idade passa e você vai se tornando mais velho, você olha para trás e vê tudo de decisivo na sua vida foram escolhas morais. O resto foi secundário. Se você não sabia um idioma, você aprendeu ou deixou de aprender. Mas as escolhas que você fez, de escolha de parceiros ou parceiras, ou de coisas que você devia fazer ou não devia fazer, o que pesou dentro da gente, na vida da gente, existencialmente, sempre foram escolhas morais. Então, na verdade, quando você fala das escolhas morais, você não está falando da periferia, você está falando do centro das discussões. E é claro que essa discussão que envolve o fascismo e o nazismo, ela colocou tudo isso em xeque. Lembra, quando a guerra acabou, um dos textos que o Adorno escreveu é Educação pós-Auschwitz, um dos textos famosos do Adorno. Porque a pergunta é, vamos ensinar o que depois de Auschwitz? Depois que nós fizemos isso, a humanidade fez isso, essa humanidade abstrata, fez isso, matou milhões dessa maneira, vamos ensinar o que para que não aconteça de novo? Que coragem nós temos? Quais são os valores que um sistema educacional deve ter para que as pessoas não se tornem autoritárias? Já que, na verdade, esse foi um dos estudos mais importantes que a escola acabou desenvolvendo, que se chamou personalidade autoritária. Enfim, uma pesquisa enorme, uma pesquisa de 1000 páginas, eu tenho, e num outro momento talvez a gente pudesse conversar, mas o que importa é que, a partir do momento em que o nazismo acaba,
como sistema econômico social, ficou a pergunta: aquilo que foi criado ali se repetirá? E a resposta que a gente tem é sim, poderá se repetir, né? Na verdade, lá atrás, quando Freud dizia da possibilidade de um retorno à barbárie, ele estava falando nisso. Era disso que ele estava falando. Nós nunca construímos um processo civilizatório definitivo. Então, chegamos a um ponto no qual não precisamos mais nos preocupar, porque, do ponto de vista de um processo civilizatório, não há mais retorno. Claro que há retorno. Então, nunca dormiremos tranquilos. A conclusão é essa. Não há nada que nós possamos fazer para dormirmos tranquilos. Se nós vivermos, se vocês mais jovens viverem mais 50 anos, vocês verão que daqui a algum tempo haverá novas possibilidades de retorno dessa barbárie que nós estamos vendo hoje. Isso que nós estamos vendo é retorno de uma barbárie. O termo que o Marildo usa, né, que é a barbárie, é absolutamente adequado. É isso, né? A tirada de cena de uma série de coisas e a entrada em cena de outras que nos assustam, porque a gente percebe claramente que é um abismo, né? Nós estamos exatamente dançando na beira do abismo, né? Todo dia a gente acorda com a sensação de dançar na beira do abismo. Aliás, eu me lembrei de contar uma história, me esqueci no início, mas ela não está absolutamente adequada a ser contada, né? A sensação que a gente tem hoje, né? Eu estava tentando me lembrar alguma coisa que eu pudesse dizer a vocês como eu me sinto hoje, né? E aí eu me lembrei de uma história de muitos anos atrás, de um relato que eu li de um antropólogo, né? Esse antropólogo estava fazendo um estudo sobre aborígenes australianos, e aí ele se mudou para uma aldeia e estava fazendo essas observações antropológicas, e ele saía sempre com um grupo para caça, né, um grupo de aborígenes, e ele observou que esses aborígenes, eles andavam um tempo, paravam e ficavam parados um tempo grande também. E ele tentava entender por que eles estavam ficando parados, porque não tinha muita lógica. E aí eles, não, nós temos que ficar parados aqui um tempo. E ficavam mais uma hora parados ali. Aí andavam, não era para descansar. Ah, vocês estão descansando? Não, não, não estamos descansando. Até que ele perguntou, mas o que vocês fazem quando param? E eles disseram, nós estamos esperando a nossa alma nos alcançar. Porque a nossa alma, ela anda atrás de nós. E ela, às vezes, fica do nosso lado. Mas ela, às vezes, vê alguma coisa interessante ou alguma coisa assustadora e ela para observar melhor. Aí, depois, ela anda e chega até nós. É assim que eu acordo de manhã. Eu tenho a impressão que a minha alma está andando em algum lugar, mas ainda não chegou, entendeu? Eu estou me sentindo assim todo dia. Né? Eu acordo, eu esperar que a minha alma chegue perto, né? Porque eu acho que eu estou andando, mas ela não chegou no meu ritmo, ela não se aproximou de mim, né? Ô, Jorge, a gente já tem um tempo considerável, então a gente está caminhando para terminar, mas eu queria abrir um outro flanco que você falasse, mas antes disso, sobre o papel de orientador e professor, eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu cheguei com... Nossa primeira reunião, eu cheguei com umas 50 folhas escritas, alguma coisa assim. Aí você olhou para mim e fez, olha, o meu papel aqui é lhe empurrar na direção que você quer ir. Eu nunca esqueci dessas palavras. Nunca esqueci. Porque me parece que há outras práticas que consistem mais em puxar o aluno para lá ou para cá e não empurrar na direção que ele quer ir. Eu lembro de uma outra conversa também, antes da qualificação, eu também cheguei com umas 150 páginas para você, e a gente sentado na sua mesa lá de madeira, e eu falando sobre Honneth, sobre Habermas, sobre Robert Kurtz. Aí você olhou para mim e fez, ô Léo, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto pra caramba de ler e tal. Não, o que você gosta de fazer? Não, Jorge, é isso, eu gosto de ler e tal. Não, mas o que você gosta de fazer? Ah, sei lá, Jorge, eu gosto de jogar futebol e tal. E aí você começou a falar para mim sobre a necessidade de outros espaços na nossa vida que sirvam mais ou menos, eu não sei exatamente como refúgio, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que representa para você as atividades manuais que você exerce como marcenaria.
Eu lembro, só para encerrar, Jorge, eu lembro que ele sempre perguntou: "Não, você tem gato?" Eu disse: "Eu não tenho gato, Jorge." "Não, é bom você ter um gato." E eu fiquei sem entender. Porque eu tive gato, hoje eu tenho 4 gatos, né? Então, assim, Jorge, tem uma das coisas que mais sei lá, que mais ficou para mim do nosso encontro foi esse processo de um artesanato intelectual de si mesmo, né? Um artesanato de si mesmo, né? E como as nossas pesquisas, elas fazem parte daquilo que somos, da forma como vemos o mundo e assim por diante. Mas queria te ouvir um pouco. Você é um cara que gosta muito da madeira, você é um cara que entende muito disso. Uma vez você me disse: "Léo, quando você estiver travado, não conseguir mais escrever, esquece o texto. Vai fazer o que você gosta. Esquece um pouquinho que as ideias vão aparecer. Que as ideias aparecem quando a gente está fazendo o que a gente gosta." Né? Então, enfim, queria te ouvir um pouco sobre a sua relação com a madeira. Então, deixa eu fazer um pouco um fechamento, né, se não tiver nada tão a ser perguntado, né, mas algumas coisas assim pontuais e fechar. Começar por aí eu ando um pouco para trás. Né? Primeiro, eu venho da classe operária, né? Então eu sou filho de um operário, um torneiro mecânico, morava no subúrbio, né? E isso, claro, deixa uma marca muito grande. Na minha casa não se comprava coisas, se fazia coisas, né? Isso hoje, com essa discussão sobre sustentabilidade, a Lina está ali ouvindo, né? Isso voltou com uma força imensa, porque as pessoas descobriram que deixaram para trás a sua liberdade. Quer dizer, tudo que você paga, tira a sua liberdade. É simples, é óbvio e simples. Se você paga pela comida, alguém fez para você e você não sabe fazer. Se você não sabe consertar as coisas da sua casa, alguém vai consertar para você. E vai por aí afora. Na verdade, a liberdade tem uma relação direta também com o conhecimento prático da vida, o existir na vida. E é claro que num país como o nosso, que tem uma origem colonial muito forte, né, se estabeleceu uma distinção entre intelectuais e aqueles que são os operários, né? Sendo que a distinção dos intelectuais é uma casta que vive para o pensar, né? Afastado do mundo da realidade e que certamente não tem necessidade de se ligar a essa realidade. Isso é uma coisa extremamente poderosa até hoje. Mesmo no mundo que se vive hoje, isso é poderoso. Eu me lembro recentemente um exemplo, Morito Ebini. Morito Ebini é um design de móveis que mora no interior de São Paulo. Veio para o Brasil, comprou um sítio em São Paulo, se alguém quer abrir o site vai ver. Ele é um maravilhoso artesão, designer, pessoas vêm do mundo inteiro fazer curso com ele. E ele mesmo conta que um dia ele foi levar um móvel aqui numa casa, num apartamento na Zona Sul, e quando ele entrou, ele é uma pessoa muito simples, né? Ele entrou com o móvel e tal, e imediatamente o porteiro levou ele na direção do elevador de serviço. Isso é o exemplo perfeito, né? Quer dizer, na verdade, aquela pessoa ali é um operário, e operário, artesão, tem que entrar pelo elevador de serviço. Isso é o que a gente vive hoje. Isso aí, há 200 anos atrás, era a mesma coisa. Na verdade, o passado colonial da gente não morre em muitos sentidos, né? E é claro que isso, para mim, sempre me incomodou, até porque eu sempre fiz muita coisa em casa, né? E, evidentemente que nos últimos anos, isso eu já tinha percebido, eu fui, últimos anos, quer dizer, eu estou envelhecendo 30 anos, né? Eu fui construindo uma oficina para mim. E hoje eu tenho uma oficina muito bem aparelhada, que, aliás, nós está comprando coisas, né? Essa semana deve chegar mais uma. Então, na verdade, essa minha oficina é uma oficina que eu voltei ela especificamente para uma coisa que eu achei que era o que eu me tocava mais. Eu fui para a Espanha, alguns anos atrás, fiz um curso com um torneiro escultor, uma pessoa importante, que na verdade me aceitou, importante, mas extremamente simples, né? Me aceitou no ateliê dele, na oficina dele, me deu um curso, e eu voltei e comecei, comprei maquinaria, torno de madeira, e me tornei torneiro de madeira. Então, eu hoje, se fosse colocar um currículo, a primeira coisa que eu botaria seria exatamente torneiro de madeira. Eu não sou marceneiro. Há distinções entre uma coisa e outra. O marceneiro faz móveis, faz outras coisas. Eu não faço isso. Eu faço peças torneadas artísticas de madeira, né? Então, é isso que eu me envolvo hoje. Desenho, estudo, faço algumas peças. Não sei se dá para ver. Como essa daqui, por exemplo. Vou levantar.
Isso é jacarandá da Bahia antigo. Essa daqui também é jacarandá da Bahia. São madeiras muito raras no nosso país. Mas, ou essa daqui também. Essas três são de uma mesma peça de jacarandá da Bahia. Essa daqui é peroba do campo com trabalho de pirogravura que a Ariane que faz. Quem trabalha com pirogravura é a Ariane, que desenvolveu isso na oficina dela. Vocês vão conhecer ela numa próxima palestra. Isso aqui é uma peça de peroba do campo inteira. São sempre madeiras antigas e madeiras que eu consigo em ferro velho, ou me dão de presente também, né? E, para mim, lidar com a arte não é uma coisa o oposto ou estranho ao mundo intelectual. Na verdade, dentro da própria discussão que o Marcuse faz, quem se voltar para o Marcuse, e parece que tem alguém fazendo isso aí, quando chegar no fim da linha, você vai chegar na dimensão estética. O último livro que Marcuse escreveu chama-se A Dimensão Estética. E a questão da estética, ela é rigorosamente fundamental para nós. É preciso que cada ser humano seja capaz, porque a gente faz de um jeito ou do outro, mas seja capaz de pensar que essa dimensão estética é crucial para a construção de um olhar crítico. Eu tenho absoluta clareza do que eu estou dizendo. Para mim, ao fazer uma peça dessas, eu continuo na teoria crítica, eu não saí dela. Eu só estou exercitando um outro lado, que é um lado de construir uma visão estética, uma visão que envolve a beleza, né? Existe uma frase que eu acho que é do Byung-Chul Han, né? A beleza salvará o mundo. Essa é uma frase, acho que é dele. E eu fiquei pensando que, na verdade, se ela não salva, pelo menos faz a vida se tornar bem mais agradável, né? Bem mais interessante de se viver quando você dá atenção às coisas estéticas, né? Quando você pensa nisso. Não é à toa que Marcuse termina escrevendo A Dimensão Estética, mostrando que esse estímulo a um olhar estético, fora de uma sociedade de consumo, é crucial para você se formar como ser humano. E só esse homem, com essa sensibilidade, será capaz de entender realmente para onde uma sociedade deve ir. Então, primeiro você constrói essa sensibilidade no homem, depois o resto vai acontecer, que é, de uma certa forma, o resgate do ideal dos gregos. Quando você pega um livro famoso, né, que é o Paideia, do Werner Jäger, né, que é um livro crucial para você entender a construção do homem grego, você vê que, na verdade, só se ensinava conteúdo a uma criança grega quando ela tinha 14, 15 anos. Ninguém ensinava nada para uma criança. Então, o que se ensinava? Dança, música, arte, pintura. Era isso que se ensinava. Primeiro se construía um ser estético, depois se ensinava o resto. Né? Lembrando que os gregos não faziam nenhuma distinção entre saberes. Né? Não podiam ensinar astronomia, história, qualquer outra coisa, matemática, tudo isso era uma coisa só. Né? É bom lembrar que os saberes se fragmentaram depois de um tempo, mas os gregos não fragmentavam. Né? Eles simplesmente admitiam que os saberes todos, organicamente, funcionavam na mesma direção, né? Funcionavam da mesma forma. Né? Então, na verdade, a entrada da arte na minha vida, ela não é assim uma fuga para nada, entende? É simplesmente uma forma de complementar a minha vida. E foi só um estímulo que eu te dei, falando que acho interessante que se faça isso. E é também uma outra coisa, quando você trabalha numa oficina, mesmo que ela seja pequenininha, né? Existem muitos modelos, você trabalha com alguma coisa manual, no momento em que você faz, você é obrigado a se concentrar naquilo. E isso é muito bom se você estiver tendo alguma reflexão intelectual, porque é um momento que você se obriga a não pensar naquilo, você está pensando em outra coisa. É uma forma de relaxar em relação às coisas e, ao mesmo tempo, se dedicar a um outro tipo de olhar, que não é aquele olhar de uma teoria, mas é um olhar de uma prática. Né? Bom, então, acho que costurando por aí. A outra coisa que eu também gostaria de fechar é em relação à resistência. Um tempo atrás, eu cheguei a escrever algumas coisas, e é uma coisa rápida, né? Já que a ideia de resistência ela está sempre no ar, né? E hoje se tornou crucial, algumas regrazinhas que eu só queria sugerir para pensarem, né? O que seria realmente uma resistência. Primeiro, num momento crucial como hoje, em que a gente vive essa crise absolutamente sistêmica, né?
e o abismo nos cerca, né? Existe uma regra pétrea. Não se deixe destruir. Viva para ver a derrota do regime com o qual vai lutar. Mantenha-se vivo. A gente esquece, às vezes, isso, né? Aliás, vou acrescentar uma outra que Marcuse dizia. Não precisa procurar a luta, ela vai vir até você. Marcuse dizia isso muito aos estudantes na época de 68. Não procura muito porque já está vindo. Pode estar certo que ela já está vindo. Espera só e se prepare. E já está vindo, né? Segundo, não seja otimista nem pessimista. Seja esperançoso e comece logo a criar os fundamentos objetivos de sua esperança. Terceiro, mantenha-se firme e tranquilo nas suas convicções. O fundamental é firmeza nas convicções, né? 4, aproxime-se mais das pessoas que pensam como você. Você vai precisar do apoio e solidariedade dessas pessoas. Coloque de lado as pequenas diferenças. Lembre quando Freud escreveu Narcisismo das Pequenas Diferenças, né? Quer dizer, as pessoas se afastam porque o outro tem um micro detalhe que não é igual a mim. Ora, deixe isso de lado. O que importa hoje, por exemplo, é quem está no campo democrático. Se está no campo democrático, ok, está junto comigo, né? Coloque de lado as pequenas diferenças que podem afastá-lo dessas pessoas e acolha a todos que pertencem ao campo democrático de pensamento e vida. Evite se expor em discussões inúteis. A lógica autoritária de pensar é imune à razão objetiva dos argumentos. Entre destruir você e repensar a si mesmo, o indivíduo autoritário sempre vai escolher a primeira opção. Não use nunca nenhuma forma de violência para fazer valer seus argumentos, mas não se permita deixar-se destruir pela violência das pessoas que representam a lógica do pensamento autoritário. Há uma grande diferença entre violência agressiva, que é a deles, e a violência defensiva, que devemos aprender a usar para nos proteger e nos manter vivos para sobreviver às agressões que podem nos extinguir. E eu queria fechar, já que nós estamos nos alongando muito, uma última coisa que eu escrevi, e eu, depois que escrevi, me dei conta que eu tinha escrito isso com um objetivo, né? Eu pensei nos meus ex-alunos, naqueles que passaram por mim e, de alguma forma, eu pude conviver com eles, né? E aí eu escrevi um pequeno texto, mas eu tinha pensado numa outra direção, e vou fechar com esse pequeno texto, só pedindo que vocês saibam que existe um pássaro que se chama alma-de-gato. Eu vou citar esse pássaro. Eu estava na minha varanda e eu estava olhando e tem uma alamanda, um pé de alamanda, que é uma trepadeira, e eu vi um alma-de-gato. Alma-de-gato é um pássaro raro, é incomum, mas ele já apareceu, é um casal que aparece aqui. E ele comendo as lagartas da minha planta, né? É um pássaro grande, maior que um pombo, tem um rabo muito comprido, cor de ferrugem, as penas têm cor de ferrugem. Ele é lindo, um animal lindíssimo, né? E eu fiquei absolutamente pasmo, olhando ele lá, comendo as lagartas, e comecei a imaginar algumas coisas. E quando ele voou, uma pena voou, não uma pena do pássaro, né? Bom, e aí eu escrevi isso, que eu encerro com isso aqui. O título é Uma lição de amor e equilíbrio. Uma longa pena ferruginha se soltou da cauda de um alma-de-gato em pleno voo. Subitamente liberta e completamente só, descreveu círculos suaves, por vezes concêntricos, por vezes elípticos, em direção ao solo. Antes de atingi-lo, porém, um galho velho e seco de um jacarandá mimoso a recebeu primeiro, e a pena viu seu peso magicamente se distribuir com absoluta sensibilidade e consideração pelo galho que a acolheu. A partir daquele momento, olhando de longe, não se poderia mais dizer onde o galho começava e a pena acabava. Eu não sei onde eu começo, nem vocês acabam, e vice-versa, né? Então, só posso agradecer de ou ser a pena ou ser o galho, né? Mas agradeço muito que vocês tenham passado pela minha existência, né? E que, na verdade, eu ainda possa conversar com vocês. Ok, Leomir?
Muito obrigado, Jorge, pela adiantada hora. Com pena e com pesar, eu vou encerrar o espaço. Obrigada. Que haja um novo momento também. Agradeço a presença de todos. Com pena e com galho, né? Muito obrigada, gente. Ótimo estar com vocês. Obrigada, galera. Foi ótimo. Obrigado, muito obrigado. Valeu, professor Jorge. Muito obrigado. Que chique isso, essa coisa pareceu até um programa, repara? Assim na tela.